A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita alegria por estarmos aqui reunidos em mais uma semana. Estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, esse belo livro que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Você que já nos acompanha, já pôde ver os programas nos programas anteriores, que nós estamos falando sobre os diversos povos. E esse livro, inclusive, ele fala sobre a história da civilização à luz do Espiritismo. Então hoje nós estaremos iniciando o capítulo 11º, que fala sobre a Roma. Vai ser muito interessante, fique conosco. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É uma satisfação podermos estar mais uma vez falando de doutrina espírita com base numa obra magistral que é este livro, A Caminho da Luz. Mas isso só é possível porque a Boa Nova, com o seu esforço, com a sua dedicação e a dedicação de todos os seus trabalhadores, possibilita que nós possamos aprender e falar sobre ele. E para isso, a Boa Nova te manda um grande abraço através dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. E como sempre, nós lembramos da importância da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova, em que você, como uma semente de luz, ajuda na divulgação de toda a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Você pode ser esse instrumento que leva muita alegria a diversos lugares e a diversas pessoas. Basta acessar ou ligar para o número 0800 1218 38, Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que o atendimento de segunda a sexta-feira, ele ocorre das 7 da manhã às 7 da noite, o atendimento para você se inscrever no clube. E aos sábados, você também pode fazer a sua inscrição das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Bem, é isso. Vamos dar início então ao nosso programa. André, você quer colocar alguma coisa antes? Antes, porém, nós queremos lembrar que nos capítulos anteriores nós abordamos a Grécia. Você poderá ver nos nossos programas passados como o mundo espiritual também prepara o mundo físico para a eclosão daquele ensinamento do Cristo, tratando dos gregos. E hoje vamos começar com os romanos. A Solange vai começar a leitura. Acompanhe com a gente. Emmanuel vai trazer para a gente um subtítulo que se chama O Povo Etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, ao norte e ao sul da península, os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente
coroada de lendas numerosas para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. Observamos então que aqui já vemos a informação do Espírito Emmanuel de que Roma ela é um planejamento do plano espiritual para auxiliar a evolução dessa nova etapa civilizatória da Terra. Para que isso aconteça é preciso reunir as fundações de uma nova comunidade e então deliberam criar aquilo que é o embrião do que depois se torna Roma. A esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos. Os etruscos eram o povo da Etrúria, de uma província italiana, também conhecida atualmente como a Toscana. E o Vale do Pó, esse Pó é o nome de um rio muito importante que passa ali na região norte da Itália. Então o rio Pó leva esse nome, não é uma coisa empoeirada, o Vale do Pó só tem poeira, não, é o nome de um rio. Isso. Bom, a esse tempo, o Vale do Pó era habitado pelos etruscos que se viam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. De todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles os mais esforçados, operosos e inteligentes. Os etruscos. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho da terra e, sobretudo, sentimentos evolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Tratava-se, portanto, de um grupo espiritual mais avançado. Eram espíritos mais bem preparados. E com isso, a indústria que eles realizavam na época, ainda famosa até os dias de hoje, sobretudo na questão da ourivesaria, eles faziam joias muito preciosas e muito detalhadas para aquela época, se comparadas às outras culturas dos povos ao redor do seu território, mesmo na Itália. Então isso já demonstrava que eram espíritos mais bem talhados evolutivamente, e é com base nestes seres que o mundo espiritual vai produzir este primeiro embrião de uma cidade notável depois. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifício às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Ou seja, eram seres voltados para o mundo invisível, à maneira deles, mas eles acreditavam na sobrevivência, que a alma não morria, que os ancestrais estavam em contato com as pessoas que estavam na terra, que portanto eles faziam sacrifícios, faziam oferendas à alma desses mortos, e que com isto eles podiam conhecer essa vontade dos mortos através dos eventos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir. Naquela região onde as 7 colinas reuniam as condições da natureza próximos ao rio Tibre, que garantissem a eles este modo de segurança, porque os gauleses, os que hoje seriam chamados de franceses, que viviam no norte da Itália, ficavam invadindo toda hora o território deles. Vamos sair desse lugar aqui que eu não tô cansado de brigar com esses gauleses, vamos mais para baixo, vamos para uma região mais ao sul. E é então que o mundo espiritual os coloca nesta área para inspirá-los nesta fundação de Roma. Nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Bem, Emmanuel vai começar então a falar para a gente a respeito dos primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Sílvia, de Rômulo e Remo assumiram um papel saliente e singularíssimo. Eu quero dizer, Solange, que escavações recentes feitas no Monte Palatino, em Roma, encontraram as fundações dessas cabanas, que eles atribuem pela datação da madeira, pelo método do carbono 14, como sendo originárias dessas povoações
atribuídas à fundação da cidade. O modo de construção, os restos, a maneira como o fogo era feito, o lugar onde encontraram o solo calcinado nessas escavações. Os pesquisadores romanos, muito especializados em questões de arqueologia, puderam detectar que estas são as fundações encontradas no Monte Palatino, na região onde depois os imperadores, os césares construíram seus palácios, não é? De onde vem o nome palácio, é do Monte Palatino. Ali foram os primórdios que Emmanuel cita aqui, hoje descobertos pelos pesquisadores, arqueólogos do mundo todo que trabalham naquela região. A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com o seu esforço enérgico e decidido. Lá encontraram eles as tribos latinas, dos raminenses, titienses e lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência, mas não faltou à posteridade gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses, com destino ao céu. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte: a história que Emmanuel conta como aquele que tem acesso às realidades no plano espiritual de como as coisas foram, porque isso está tudo registrado no plano astral, é que nessa região os etruscos chegaram, mas encontraram povos que ali se encontravam já há mais tempo, que eles chamam aqui das tribos latinas. O latino, essa palavra latina vem da região do Lácio. Roma está naquela região conhecida como Lácio, enquanto que os etruscos estavam na Toscana, um pouco mais ao norte. Quando eles chegam na região do Lácio, eles encontram os povos latinos, os povos que já viviam no Lácio. São esses os raminenses, os titienses e os lúceres. Eles então se unem a eles e, como tinham uma capacidade tecnológica mais avançada, eles coordenam estas tribos e administram as suas diferenças, administram a sua potencialidade pessoal e individual como unidades, e geram então uma comunidade. E é claro, uma comunidade que, pelas ideias mais avançadas dos etruscos, guarda muito dessa liderança que os etruscos exerceram, a ponto de que, com o passar dos anos, das décadas, eles haviam desenvolvido a região não apenas naquelas construçõezinhas primitivas de pequenas cabanas, mas já em aglomerados mais densos, e que se poderiam aqui chamar de cidades. E é quando então, nessa sucessão de ideias e de personagens históricos ligados a Roma, quando surge a figura de Rômulo e Remo, como ele diz aqui, quando o Rômulo chegou nesta região, seja porque ele havia nascido, ou porque ele chegou à idade adulta, ou porque ele veio de fora e encontrou ali o ambiente, aquilo já estava mais desenvolvido do que aquelas tribos primitivas. E ele fez o quê? Ele contemplou uma cidade próspera e cheia de gente que trabalhava bastante, onde então a sua inteligência enérgica se implantou para administrar melhor e garantir ao povo que veio depois, a lenda que se criou ao redor do seu nome, essa atmosfera mística de que chegou como se fosse um deus que veio do Olimpo, ou que veio das regiões dos Campos Elíseos para dar uma direção. Ou seja, os homens que estavam depois contando a história ao longo dos séculos e dos milênios por vindouros, eles, é claro, contavam as coisas e naturalmente iam acrescentando fantasias, isto, lendas, para que aquela coisa ficasse mais importante. Marcado, né? Então, o que Emmanuel nos faz
não é negar essa possibilidade da tradição ter criado essa ideia, mas é contar nessa sequência cronológica como que Rômulo foi importante. Por que ele foi importante? Não porque ele saiu num carro divino e foi para o como ele diz aqui, o céu, o destino dos deuses, mas porque ele foi diligente, inteligente, organizou e criou bases muito importantes para dar solidez a essa cultura que estava começando a florescer no Lácio, de onde vem a língua latina, que é a língua que nós usamos aqui no Brasil, que também são os povos latinos, os espanhóis, os franceses, de uma certa maneira, são herdeiros de uma tradição nascida em Roma, dos povos latinos. Por isso que nós vemos, por exemplo, uma das poesias de Camões dizendo que a língua portuguesa, né, a nossa língua é a última flor do Lácio, inculta e bela. Sim. É a última flor do Lácio, a língua portuguesa, não é? Bem, Emmanuel vai falar para a gente agora a respeito de influências que foram decisivas para Roma. Desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando o nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui? Olha, nós não vamos fazer uma autópsia da história. A autópsia é você pegar o cadáver e ficar abrindo para ir lá examinar órgão por órgão, sistema por sistema. Não, nós não vamos aqui reescrever a história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos. Não vamos dizer se isso está correto, se isso está errado. Quando de verdade o que nós queremos aqui fazer, o nosso único propósito é esclarecer ao leitor quanto à direção do planeta, quem é que dirige os caminhos da humanidade, que se conserva na mão do mundo espiritual. Ou seja, os homens podem contar a história da loba que amamentou Rômulo e Remo, e eles que se brigaram, um matou o outro, expulsou o outro dali, porque conflitaram. Essa é a história que os homens herdaram de si mesmos. Mas o que Emmanuel está contando é que, por trás disto, a direção planetária, que é quem define, que é quem coloca o projeto espiritual para ser desenvolvido na Terra, ela é aquela que é responsável pelas eclosões civilizatórias com uma finalidade futura de progresso. Como Jesus, então, o Cristo que ele coloca aqui, governa. O Cristo que vela incessantemente por todo o orbe e pelos seus destinos. Esse é o objetivo de Emmanuel nesta obra. Não é dizer, os historiadores erraram aqui, ou erraram ali, ou não contaram tudo. Não. Emmanuel está contando sobre a história que os homens conhecem, como que os espíritos definiram fazer as coisas ali, naquele momento, daquela forma, com aquele grupo civilizatório, para impulsionar, com olhos longos de visão, impulsionar a humanidade mais acelerada para os objetivos que governam a vida do mundo invisível para o mundo visível. Como o plano espiritual estava projetando toda essa... Exatamente. Então, essas são questões que ele cita. Mas é claro que para a gente entender este mecanismo, ele vai se valer de personagens que a história conta, de membros da civilização etrusca que fizeram coisas importantes, até mesmo em resposta à inspiração recebida do plano espiritual. Porque, obviamente, os numes, os seres celestes, querem que as coisas caminhem em determinada direção. Mas eles não têm braços, não têm pernas, eles precisam de pessoas. Eles colocam seres determinadas localidades para impulsionar e para que as coisas corram como a espiritualidade deseja. Eles programam, eles organizam, mas quem tem que realizar é gente de carne e osso, não é mesmo? Bem, programa Alegria de Viver, nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Estamos apresentando um programa Alegria de Viver.
Programa Alegria de Viver está voltando. Estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 11, falando sobre Roma. Eu vou retomar um pouquinho a leitura para que o assunto fique mais fácil de ser compreendido. Emmanuel está falando para a gente a respeito das influências decisivas nesse período, em que os etruscos eles se movimentaram para aquela região mais abaixo da Itália. Então, ele começa assim: desnecessária será a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando nosso único propósito, diz Emmanuel, é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta, que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho da Etrúria, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso. Lembrando, entre as muitas renovações, a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Veja só que interessante. Não se conhecia ainda, provavelmente nessa época, uma forma de higiene ou de preocupação que viesse a sanear as dificuldades de vida em uma coletividade maior. Tarquínio Prisco, como diz Emmanuel, ele chega a esse agrupamento, Solange, e ele então vê uma necessidade de criar-se um sistema de recolhimento de detritos que não havia ainda sido prevista. E então ele coloca a necessidade de se criar um esgoto que é funcionante até os dias de hoje. Ele faz então um projeto de drenagem de uma região pantanosa, mas também de uma região insalubre, para levar esta água até o rio Tibre, que passava nas cercanias. Abaixo do Monte Palatino, onde está hoje o Circo Máximo, ou o que resta do Circo Máximo, ele tem toda a estrutura da Cloaca Máxima, e esse é o nome por onde o esgoto, os dejetos humanos são transportados, usando cursos d'água que havia ali, que existiam na região. Ele então coloca isto debaixo da terra e faz com que a água dessas convivências humanas, poluída pelos seus detritos, possa ser canalizada para ser encaminhada ao rio Tibre e, com isso, jogada longe das pessoas, porque havia muita insalubridade, muita doença, muitos animais peçonhentos que, com esta medida, são extirpados. Então você vê a visão de um etrusco para harmonizar a convivência e, ao mesmo tempo, o Monte Capitólio, ou Capitolino, é o monte mais elevado das 7 colinas romanas. E eles tinham, nesta elevação, o hábito de fazer reverências às divindades que eles cultuavam, porque era o ponto mais superior, o mais próximo do céu. E então, ali no Capitólio, no Monte Capitolino, ele cria o Capitólio, ele cria um local onde se faziam os cultos aos deuses mais importantes de todos os que viviam naquela região. E ainda hoje existem igrejas, existem lugares sagrados situados no cume deste monte, que obviamente hoje você não vê muito, mas é onde você vai ver na história romana a localização dos templos principais. Júpiter Capitolino era o deus principal
desse grande templo, que no começo era uma choupana, era uma coisa de madeira, depois pegou fogo, e eles então foram reconstruindo cada vez mais esta realidade religiosa no cume do Monte Capitolino. Então você vê, é um visualizador inspirado por espíritos superiores para fazer essas mudanças importantes na saúde pública e no culto religioso dos que estavam ali. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios, a esse tempo já organizados, em virtude de essa reforma apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Ou seja, ele começou a organizar a população da cidade em centúrias, em grupos, pela sua potencialidade econômica e também com finalidades militares. Desagradando os patrícios, que eram aquelas os famílias patrícios mais eram abastadas. os que tinham mais dinheiro, não é? Isso, as famílias tradicionais. Os o clãs. O remanescente inicial dos Illuminatis de hoje, sabe? Aqueles que tinham o poder, tinham o dinheiro e queriam governar todo mundo. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda a espécie, que seriam multiplicadas quando eles estivessem em contato com os gregos, porque também Roma entra em contato com os gregos ao invadir a Grécia, e estes misticismos, estes deuses também fazem parte dos cultos gregos. Então, essas influências etruscas encontram uma harmonia com a maneira de crer que os gregos possuíam. Então, ele continua dizendo aqui, Solange, cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível, o seu amigo. E na sociedade alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o Papado dos tempos modernos. Veja só, tudo que nós conhecemos hoje está enraizado nessa Lá forma atrás. de entender a religiosidade dos próprios etruscos. Olha só. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações Com a lógica. E foi por isso que, com a evolução da cidade, o Panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 mil deuses. Imagina isso. É demais isso, hein? Vejam só, os gregos, eles eram todos voltados para a pesquisa filosófica, a busca pelos porquês, o questionamento dos motivos, o entendimento do que estava no mundo oculto. E com isso eles criaram toda uma filosofia, com caminhos religiosos, caminhos de pensamento, cada um com uma vertente, defendendo determinados princípios para explicar até mesmo fenômenos da natureza, fraquezas humanas. Você vê o panteão grego, em que os deuses vêm ao mundo, se misturam com os homens, têm filho com as suas mulheres, nascem semideuses, que também têm certos poderes dos deuses, mas têm sentimentos dos homens. É uma mistura que tem uma explicação, mas que também na época dos romanos, isto era uma coisa que estava candente na alma dos gregos. Só que o que acontece com os romanos? Os romanos não gostavam muito de ficar filosofando. Os romanos, eles são práticos. Então, o que acontece? Quando Roma entra em contato com os povos gregos, eles identificam estes hábitos gregos do pensamento mais profundo. Mas os romanos não gostavam muito de pensar profundamente. É o que ele está dizendo aqui. Eles não procuravam as indagações filosóficas em matéria religiosa ou não. Eles atendiam somente aos problemas do culto externo. Então, para nós termos acesso à divindade, precisamos rezar 3 vezes por dia.
Ah, então nós vamos rezar 3 vezes por dia. E estamos liberados. E estamos liberados. Acabou. Já cumpri a minha obrigação. Religiosa com os deuses, já. Os romanos agradavam aos deuses, dando o que os deuses queriam e depois tocavam a sua vida. Os gregos ficavam lá perguntando, questionando, fazendo um monte de indagações para chegar ao âmago da verdade. Então o que acontece é que os romanos, eles eram práticos. Então precisavam fazer reverências para salvar crianças. Eles então tinham lá os cultos aos deuses protetores das crianças. Os deuses gêmeos, não é? Castor e Pólux, tinham lá templos. Quando você tinha um filho doente, em vez de você levar no médico, ou em vez de você me levando ao médico não conseguia encontrar cura, você ia fazer uma oferenda ao templo de Castor e Pólux. Você tinha os deuses da guerra, os deuses da paz, os deuses da saúde, os deuses da prosperidade, os deuses da fertilidade, os deuses da colheita. Ou seja, imagina você ter um negócio com 30 mil deuses, é quase uma outra cidade de deuses, não é? Cada deus cultuando determinado aspecto da vida. Mas como os romanos eram práticos, eles faziam assim, resolviam essas questões inventando deuses ou adequando os deuses estrangeiros aos seus deuses. Porque muitos deuses gregos existem no panteão romano, só que com outro nome, mas é o mesmo deus. Nós temos Baco e temos Dionísio. Isso. Nós temos a Vênus e temos a Afrodite, Isso. não é? Então, a gente tem deuses que são os mesmos, só que colocados numa linguagem latina com outro nome. Importados que foram das crenças gregas. Então, é muito interessante como a filosofia romana é diferente da grega. E isto interferiu fundamentalmente na evolução do mundo ocidental. Porque os romanos, como eram práticos, exatamente, eles criaram toda uma forma artificial de se relacionar com a divindade. Não uma forma de essência. Exato. Então, com isso, Solange, tem que ir uma vez por semana na missa, na igreja. A gente faz, tem que pagar, tem que fazer as coisas que o ritual pede. Nós fazemos, mas a gente, depois disso, continua vivendo do nosso jeito. É o culto externo que os deuses pediam, seja para receber recursos, seja para receber oferendas, para atender àquilo que os romanos estavam desejando nos seus interesses pessoais. Então é isso que Emmanuel está ressaltando neste trecho das influências decisivas que modelaram a personalidade do povo romano até os dias de hoje, transmitida essa modelagem para todos os povos que decorreram desta influência civilizatória. É isso mesmo, André. O próximo tópico é os patrícios e os plebeus. Só não sei se o nosso tempo... Vamos lá então, vamos iniciar, vamos lá. Então vamos lá. Depois dos últimos Tarquínios... Porque vocês estão vendo, né? Os Tarquínios vão se sucedendo. A família dele vai assumindo o governo deles, não é? Depois dos Tarquínios, que procuraram intensificar os poderes militares da realeza, proclama-se a República, que fica governada por 2 magistrados patrícios assistidos pelo Senado. Grandes medidas são executadas para consolidar a supremacia romana, mas as classes pobres, oprimidas pelas mais ricas, que gozavam de todos os privilégios, revoltaram-se em face da penosa situação em que as colocavam as possibilidades da ditadura preconizada pelos senadores, em casos especiais com poderes soberanos e amplos em todas as questões da vida e morte de cada um. Olha que interessante, quando os Tarquínios morreram, que estavam criando a realeza, que eram os reis de Roma, então o povo, os patrícios não queriam mais a realeza, eles queriam a república, que eles tomassem conta, as famílias patrícias. Então eles criam um sistema de senado. O senatum romano era composto por representantes dessas famílias principais, mais ricas. E eles criam todo um sistema de defesa dos patrícios e de escravização do povo plebeu, da plebe, que não tinha onde cair morta. E eles tinham poder de decisão sobre a vida de todos eles. E isso, é claro, né? Não era muito legal para aqueles que eram do povão, né? Eram mais simples.
Inspirados pelas forças espirituais que os assistiam, os plebeus em massa... Sabe o que eles fizeram? Sabe o que eles fizeram? Sabe o que os plebeus fizeram quando viram-se espremidos pelos patrícios? Sabe o que? Nós não vamos contar. Nós vamos esperar você no próximo programa. E eles fizeram uma coisa muito bacana, muito legal, que nós não vamos contar, porque você pode ler no livro, se você quiser, mas você pode ir na história. Vai na história lá e veja o que os plebeus fizeram com os patrícios, quando os patrícios não queriam dar a eles nenhum direito. Então, se você perceber como isso é importante, nós vamos aprender muitas coisas. Mas nós queremos que você também se interesse. Então, nós só vamos contar o que os plebeus fizeram no próximo programa. Mistério. Isso aí, Solange. É isso mesmo. Então, é isso. Isso vai ser muito legal. Bem, gente, nós agradecemos a sua participação. Quero deixar aqui, já que a gente ainda tem um tempinho, um convite para você estudar conosco no programa Espiritismo Sem Mistério, às terças-feiras, de 15 em 15 dias, a partir das 16 horas. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos na TV Mundo Maior. Você pode participar, enviar suas perguntas, suas dúvidas, respostas também. E Espiritismo Sem Mistério, TV Mundo Maior. Caso você não possa, nas terças-feiras, nós temos o mesmo estudo do Livro dos Espíritos na TV Alvorada Espírita, todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. Tá? Então, participe. É um estudo conosco. ao vivo, você pode participar, fazer pergunta nos dois programas, no da TV Mundo Maior e no da TV Alvorada Espírita. É isso mesmo. Ok, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até o próximo Alegria de Viver. Um grande abraço, até lá. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Obrigado, Senhor, por podermos a cada programa, a cada capítulo, entendermos a importância do mundo espiritual na organização dos destinos dos homens, que pensam que são eles a darem as cartas, que são eles a construírem os destinos de si mesmos. Mas, quando olhamos com o olhar amplo, observamos a sapiência celeste no governo da Terra e da humanidade, colocando cada etapa para auxiliar o homem a amadurecer determinadas áreas do seu caráter espiritual. Agora Roma vai surgindo para suplantar a importância de outros impérios regionais que a antecederam. Agora vai espalhar a ordem, vai criar estradas, vai revolucionar os métodos, por causa dessa praticidade, dessa inteligência dos etruscos que enraizaram o entendimento dos que sucederam no Lácio a herança recebida dos toscanos. Agora, Senhor, observamos que por trás de todas estas coisas, o amor compassivo, aquele amor que aceitou a cruz sem reclamar, chega a nos esclarecer sobre a importância do nosso viver, em que nós também, mesmo imaginando que estamos jogados a esmo pelo acaso da vida, fomos projetados para este tempo com uma finalidade específica, na construção de um mundo diferente, um mundo melhor, aquele que nós estamos achando falta e que, por causa disso, somos convidados a ajudar a construir. Não estamos fazendo as coisas pela nossa cabeça, não estamos desejando impor ao mundo as nossas marcas mesquinhas. Estamos apenas, Jesus, dizendo-te, do fundo do coração: Senhor, vale-te de nós, com os nossos defeitos, com os nossos mesmos erros, talvez dos próprios etruscos, mas vale-te de nós, Senhor, para que, com o passar dos milênios, nós possamos construir algo diferente e bom dentro dos teus planos, não mais dentro das nossas ambições. Que bom que você nos governa, que você nos conhece e que mãos luminosas guiam os ideais daqueles homens e mulheres que na terra de hoje se incomodam com a dor que vem estampada no olhar, no semblante dos seus semelhantes, com as carências de uma sociedade egoísta
que não se importa em ver morrer pessoas à míngua e ao mesmo tempo vive da venda de veículos luxuosos por milhares e milhares de reais ou dólares. Que nós possamos entender que o teu amor compassivo se vale das criaturas singelas para ajudar a erguer aqueles que estão em desespero. E assim, quando nós abrirmos os olhos do outro lado da vida, poderemos sentir que a nossa vida já não foi mais um vazio, como o passado marcou nossa estada neste mundo. Que nós possamos, Senhor, estarmos do seu lado como soldadinhos humílimos, dizendo: muito obrigado, Senhor, por não me ter expulsado do teu exército, por me ter aceito e me usado, mesmo que fosse como bucha de canhão. Obrigado, Senhor. Obrigada, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então: creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti.